Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, sábado, dia 6 de janeiro de 2024. Vamos trazer então as notícias do Vasco da Gama, vamos repercutir também a morte de Zagallo, quero trazer o Juninho Paulista. A primeira vez de Juninho na seleção foi com Mário Jorge Lobo Zagallo. Ele foi campeão com o Vasco, você sabia? Ele passou como técnico do Vasco 2 vezes. Foi campeão com o Fluminense, com o Flamengo, com o Botafogo. E, enfim, tem uma carreira vitoriosa. Ainda há pouco estava vendo, o Real Madrid, meu amigo, fez um comunicado oficial. Mas o Vasco se reapresentou hoje. Vamos falar da situação do Praxedes, do João Vitor, do Peck, que tem uma proposta para jogar fora do Vasco da Gama, se apresenta na segunda ao técnico Ramon Menezes na seleção pré-olímpica do Brasil. Então tem muito assunto legal para a gente falar daqui a pouquinho e te atualizar. Antes, peço para você se inscrever nas nossas redes sociais, se ainda não é inscrito, e peço também para você não se esquecer de se inscrever no nosso canal, o Wellington Campos FC. Está passando tudo aqui, se tiver vermelhinho aqui embaixo é porque você ainda não se inscreveu, vai lá, né? Aperta o vermelhinho, vai se inscrever, vai na palavra todas, dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho, não paga rigorosamente nada. Ah, Wellington, eu já sou inscrito, mas dá uma verificada. Às vezes você esbarra, tira a inscrição, isso faz uma falta tremenda, a gente precisa de mais e mais e mais inscritos. Me ajuda aí? Roda a vinheta! Muito bem, minha gente, então deixa eu começar falando do Vasco, que se reapresentou hoje pela manhã. Vai fazer amanhã a sequência dos exames, dos testes físicos e, inclusive, o doutor Gustavo Caldeira, no vídeo da Vasco TV, falou desses 2 primeiros dias, como que a moçada vai estar, né, chegando ao Vasco da Gama, o que vai estar fazendo. Conta pra gente, doutor Gustavo Caldeira. Hoje os atletas do Vasco vão se apresentar para a temporada de 2024. A gente vai dividir em 2 períodos, sábado e domingo. Hoje eles se apresentam, fazem os exames cardiológicos, voltam para o clube, fazem toda a rotina de avaliação, fisioterapia, fisiologia, preparação física, e amanhã eles voltam novamente para fazer as avaliações de força tão importantes para o longo da temporada. Aí o competente Dr. Gustavo Caldeira falando então desses exames, desses testes, são muito importantes, né? Os jogadores ficaram 1 mês fora do Vasco da Gama, é lógico que todos se cuidaram, academia, corrida na praia, todos têm hoje uma consciência diferente, que precisam voltar para o clube em ótimas condições físicas. Eu sou do tempo em que os jogadores chegavam com 6, 7, 8 quilos a mais de quando tinham saído. Agora não, o jogador tem seu personal, né, para cuidar da parte física, tem também nutricionista, ele sabe de como precisa cuidar do corpo dele para ter aí uma ótima produção no futebol. Deixa eu falar sobre o Gabriel Peck, porque a informação é de que o Los Angeles Galaxy, da MSL, lá dos Estados Unidos, ofereceu 10 milhões e meio de dólares, cerca de 51 milhões de reais, pelo Gabriel Peck. Vi nas redes sociais muita gente discutindo, né? Ah, vale, não vale, podia arrumar um pouco mais. Ah, mas o Peck fez uma temporada sensacional. Foi sim, a do ano passado. Foi a melhor temporada do Gabriel Peck com a camisa do Vasco da Gama. Ele fez muitos jogos, marcou 14 gols, foi um dos artilheiros da equipe e, sem dúvida, ganhou até a condição de ser convocado para a seleção pré-olímpica. Ele e o Marlon Gomes se apresentaram hoje, mas na segunda-feira se apresentam o técnico Ramon Menezes para a seleção pré-olímpica que começa a treinar na Granja Comari. A respeito do Praxedes, ele está aguardando a assinatura do novo empréstimo do Bragantino para o Vasco da Gama, mais uma temporada com passe fixado, e enquanto que o Robert Rojas, que chegou ontem à noite ao Rio de Janeiro,
está fazendo os exames, né, para ser aprovado e assinar contrato de empréstimo de 1 ano com metas e a obrigatoriedade de ser adquirido pelo Vasco da Gama, ele que pertence ao time do River Plate e foi uma indicação do técnico Ramon Dias. É zagueiro, é paraguaio, joga de lateral, joga de volante, é um jogador bastante útil para a equipe vascaína. O que mais que eu posso te dizer aqui? O João Vitor já se apresentou, né, ao técnico Ramon Dias, já participou dos exames, ele que vai assinar contrato na semana que vem, tudo indica que na segunda-feira ele venha assinar o contrato de 5 anos com a equipe do Vasco da Gama. O Dimitri Payet, a gente está mostrando aí algumas fotos, né, dos jogadores na reapresentação, ele se apresentou fininho, muita gente destacando, olha lá o Payet tá fininho, e vai fazer agora a pré-temporada lá em Punta del Este, no Uruguai, até 22 de janeiro. O Vasco viaja na terça-feira e tudo indica que vamos ter uma temporada muito interessante do Dimitri Payet, ele que é um jogador muito importante. Sobre, quem mais aqui que a gente pode falar? Sobre o Figueiredo, ele não se apresentou, está indo emprestado lá para o Curitiba. É um jogador que o Vasco da Gama vai dar rodagem a ele, vai ser interessante ele jogar pelo Curitiba, enquanto que o Vasco segue de olho no mercado aí para trazer mais reforços. Sobre Zagallo, o Vasco fez uma homenagem nas redes sociais, lembrou que Zagallo foi treinador e ganhou títulos, né? Foram 3 títulos em 2 passagens como técnico do time do Vasco da Gama. E um ex-jogador do Vasco, também multicampeão, Juninho Paulista, ele fez um vídeo agradecendo ao Zagallo pela primeira oportunidade que ele teve na seleção brasileira, convocado pelo técnico, à época ele era jogador do São Paulo. Vamos assistir. Falar de Zagallo é falar com o coração, é isso que vai ficar na minha lembrança. O Zagallo foi o primeiro treinador a me convocar para a seleção brasileira em 95, naquele esquema 4-2-3-1, né, o número 1 do Zagallo, era eu, Amoroso, Djalminha, Alex, todos nós lutávamos por essa posição. O Zagallo ele tinha muito respeito de todos os atletas, porque respeitava, era muito respeitador com todo mundo. O Zagallo transbordava emoção quando falava da seleção brasileira, quando falava da amarelinha, a maneira com que ele agia. Então tinha esse lado de gestor do Zagallo, mas também tinha o lado de conhecimento tático, técnico. A gente vê a seleção de 70, uma modernidade. Hoje o futebol joga já daquela maneira com que a seleção de 70 atuava. Então foi uma coisa que me impressionou na pandemia, quando a gente começou a assistir os vídeos, né, de seleções antigas. E o vídeo de 70 me impressionou muito, a forma tática com que o Zagallo colocou aquela seleção, enfim, da maneira com que ele pegou a seleção jovem e conseguir, depois de uma turbulência toda, colocar aquela seleção em campo da maneira com que ele colocou e da maneira com que aquela seleção jogou. Então, o Zagallo, ele é um ícone pra gente, para todos nós brasileiros. Nós tivemos o privilégio dele ser brasileiro, né? Porque ele é um ícone mundial do futebol, e essa é a memória que fica, de muita paixão, de muito coração. E eu tive a oportunidade também de estar com ele na casa do filho do Mário, que cuidou muito bem dele, né? Nesses anos finais de vida aí do Zagallo. E ele sempre muito lúcido, né? Eu me lembro que a gente foi lá, eu, o Tite e o César, conversar com ele quando a gente estávamos na seleção. E ele muito lúcido, falando de tudo, mostrando
chuteira, mostrando a camisa daquela época. Então, sim, foi um bate-papo espetacular. Você sempre quando você conversava com o Zagallo, você aprendia muito. Teve a homenagem muito justa que ele recebeu na CBF, vai estar eternizado no museu. Então, assim, eu posso só lamentar a partida dele, dizer os meus sentimentos a todos os familiares, principalmente ao Mário, e que Deus possa confortar o coração de todos. Aí o Juninho Paulista, né, fazendo uma homenagem ao velho Lobo. Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, Euler e Romário. Aliás, Romário, que tomou posse hoje como novo presidente do América, aqui do Rio de Janeiro, também fez uma homenagem ao Zagallo, lembrou que eram desafetos, mas que o Zagallo é tão importante para o futebol mundial como foi Pelé. E o presidente da FIFA, Infantino, também falou, disse que a história da Copa do Mundo se confunde com a história de Zagallo. O técnico Luiz Felipe Scolari, o Filipão, também teve a oportunidade de fazer uma homenagem a Zagallo. Hoje é um dia muito triste para todos nós do futebol brasileiro, do futebol mundial, porque perdemos o nosso professor, perdemos alguém que nos ensinou, nos direcionou, nos colocou em caminhos que jamais imaginávamos pela sua qualidade, pela sua competência. E como pessoa, melhor ainda. Então, quero deixar meus pêsames à família e que o Mário Jorge Lobo Zagallo descanse em paz. Pois é, aí o Filipão também fazendo uma homenagem a Mário Jorge Lobo Zagallo, que será velado neste domingo, a partir de 9h30 da manhã, na sede da CBF, no Museu da Seleção Brasileira, ali ao lado da estátua do próprio Zagallo, que ele inaugurou no dia 20 de outubro de 2022. No vídeo anterior, eu lembrei, né, desta homenagem e repostei esse vídeo aqui para vocês. Bem, uma notícia envolvendo o Corinthians. O Corinthians anunciou um novo patrocínio Master para a sua camisa, 360 milhões de reais, é uma bet, e é um contrato de 3 anos, 120 milhões por ano, e segundo o Corinthians é o maior patrocínio Master do futebol brasileiro. E a gente reparou, né, no backdrops do Vasco que 2 marcas não renovaram o contrato, e nos próximos dias o Vasco deve anunciar novos patrocinadores também. Quero a sua opinião, quero que você, né, interaja conosco. O que você acha? O Vasco tem que vender o Gabriel Peck? Fica com o Gabriel Peck? Tá bom, né, esse valor aí, 10 milhões e meio de dólares pelo Gabriel Peck? O que você acha? Payet, mais magrinho, Ramon Dias com tempo agora para montar o time desde o início e não pegar o time, né, lá na última colocação do Campeonato Brasileiro. Quero que você comente aí, quero que você interaja, e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. O Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada, dá o joinha, confere a sua inscrição, que é importantíssimo para mim, para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é legal e possa espalhar por mais gente também. Um ótimo final de semana para todos. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, o Wellington Campos.